Professor Fonseca Neto, presidente da APL. Professora doutora Celestina Silva, UESP. Professor doutor Marcelino Barbosa, Museu do Divino. Escritor Itamar Costa, presidente da Academia Longaense de Letras, Cultura, História e Ecologia. Economista Felipe Mendes, APL. Padre Henrique, do ICESP. Alex Gonçalves, da Graficom. Sejam todos bem-vindos a esta celebração litero-musical da poesia. A Confraria Camões tem a honra e o orgulho da presença prestigiosa de vocês, representantes de nossa comunidade literária, para compartilhar o lançamento de mais uma publicação de nossa associação. Nesta noite, a primeira edição de Camões, Antologia dos Poetas da Confraria Camões, como manifestação da produção literária dos escritores da casa e contribuição para o fortalecimento da literatura do Piauí, dando assim continuidade ao legado de nosso panteão de escritores, de Ovídio Saraiva a Hélio Ferreira. Poeta, historiador, desenhista, fotógrafo Ricardo Arraes. Poeta, ensaísta, jornalista Emerson Araújo. Poeta, cronista, jurista Wellington Carvalho. Poeta, historiador, genealogista, escritor de literatura infantil Frederico Rebelo. Poeta, romancista, memorialista, escritor de literatura infantil Fernando Ferraz. Poeta, artesão, fotógrafo Cândido Neto. Poeta, artista visual, jornalista Alexandra Teodoro. Registramos e agradecemos a presença dos confrades. Gessé Barbosa, que está logo ali. Professor Fonseca Neto, presidente da PL. Professora doutora Celestina Silva, da UESP. Professor doutor Marcelino Barbosa, do Museu do Divino. Escritor Itamar Costa, presidente da Academia Longaense de Letras, Cultura, História e Ecologia. Padre Henrique, do ICESP. Alex Gonçalves, da Graficom. Membros da Academia Tuntuense de Letras, Educação e Arte. Alunos do curso de Letras da UESP, Campus Torquato Neto. Alunos do curso de História da UFP, Campus Teresina, Ministro Petrônio Portela. A Antologia Camões é uma obra coletiva em todos seus aspectos. Contém poemas inéditos de 8 poetas, membros de nossa confraria, e suas crônicas biográficas. O prefácio
foi gentilmente escrito pela poetisa Fernandinha Meirelles, neta da poetisa Cecília Meirelles. As orelhas foram compostas pelas carinhosas mãos femininas das escritoras Fides Angélica Omati e Celestina Silva. A quarta capa traz uma declaração de carinho e apreço inestimáveis do professor Marcelino Barroso. O projeto gráfico foi executado pela área de criação ao profissionalismo e caprichos do designer gráfico Alcides Júnior. As fotos foram feitas com as lentes do confrade fotógrafo Cândido Neto. E a primorosa impressão gráfica foi executada pela Graficom ao olhar atento do empresário Alex Gonçalves. Todos aqui presentes. Convidamos o professor Nilson Ferreira, presidente da Confraria Camões e editor da Antologia Camões, para falar sobre o processo de construção da obra. Boas noites, amigos leitores, amantes da literatura, da poesia. Mais um filho vem à luz. Parafraseando Nietzsche, que vaticina em seu livro Crepúsculo dos Ídolos, de 1888, sem a música, a vida seria um erro, ou coisa parecida, a depender da tradução. Eu digo, sem a poesia, a vida seria um erro, ficaria incompleta. O mundo anda doente de gente, de humanitudes, de sensibilidade, de empatia. E a poesia é o bálsamo para muitas dores e voz de alegrias. Camões não só falava de amor. Há versos de crítica, denúncia, de profundas reflexões existenciais. Basta ver a voz do velho do Restelo. Vinícius não era apenas o poeta que cantava a mulher sedutora. Dos versos, meu Deus, eu quero a mulher que passa. Vinícius, um pouco mais maduro, diz: a mulher tem que ter algo além da beleza. É o poeta de Rosa de Hiroshima, é o poeta de Minha Pátria. A poesia não se presta apenas a declarações de amor. Hélio Ferreira que neste ano comemoramos seus 70 anos, não apenas gritou as dores da negritude. Há muito mais lirismo em sua poética do que bate o vão martelo, porque tem. Sou fascinado pelo verbo parir. Nós homens temos uma carência, uma deficiência enorme de parir. Não nos foi dada esta dádiva. E nós nos danamos, homens que eu falo do sexo masculino, e nos danamos a parir coisas. Música, poesia, quadros, arquiteturas, obras nesse afã. Precisamos parir arte. No nosso caso, em forma de poemas, de jogo de palavras. E não se consegue parir nada sozinho. Não somos autossuficientes, hermafroditas literários. Tudo é coletivo. Sem os textos dos poetas, esta obra não existiria. E ao publicarmos uma obra individual, sem o diagramador, nem o gráfico, a obra não nasce. Sem o leitor, a obra não cresce, não vira pássaro, não se imortaliza. Nada se faz sozinho.
toda construção tem que ser feita coletivamente, na velha máxima latina, conditio sine qua non. A experiência da publicação coletiva desta obra foi desafiadora. Eu já fui o editor de muitos livros individuais. Coletivos foi o primeiro, um desafio. São muitas cabeças que temos que coordenar. A ideia da obra, de juntos colocarmos para a avaliação do público o nosso projeto, ela é plural. Ela sai de um poema mais curto, como o poema de Fernando Ferraz, para um texto bem mais denso, como é o texto de Emerson Araújo, e depois pula para um texto muito mais clássico, que são os sonetos de Hélio, Wellington Carvalho e o nosso amigo Frederico Ribeiro. Vamos passear pela sutileza e por isso mesmo o olhar artístico, muito mais artístico, de Cândido, de Alexandra, do próprio Ricardo, que tem uma diversidade de olhares, de fotógrafo, de artesão, de artistas plásticos, de músicos, e é essa pluralidade, é esse conjunto que nós transformamos em livro, que é esta antologia. As fotos pensadas para serem como estão no livro, em preto e branco, em perfis, em olhares profundos. O frontispício, feito a pedido, refeito N vezes pelo Ricardo, olhando para os textos, as construções clássicas, a capa que nos traz a ideia do mar, a grande metáfora do mar, a grande metáfora da água, a grande metáfora do líquido, onde estamos guardados por 9 meses. E o infinito, que é um 8 deitado, são 8 poetas, e a ideia deste infinito, este símbolo do infinito é enorme. Temos aí uma homenagem em memória do nosso confrade Tupi Neto, que partiu há 2 meses de maneira bruta. No final vocês encontrarão a memória literária. Nós procuramos colocar em evidência todos os escritores e obras que estão comemorando efemérides neste ano de 2025. Lá atrás nós temos 2 páginas de homenagem a eles, para que não sejam esquecidos, porque a imortalidade está aí, em não ser esquecido. Enquanto um leitor lembrar daquele escritor, daquela obra, ele não morrerá. Aí é que é a imortalidade. Ter amigos é a maior fortuna de um ser humano. Esta obra contou com a generosidade de muitas cabeças, corações e mãos. Dos belos poemas inéditos de suas crônicas biográficas, no lugar de colocarmos biografia curricular, nós escrevemos crônicas contando a nossa vida. Já é literatura só nesse aspecto, que para mim está a parte mais linda do livro, as crônicas biográficas. Dos nossos poetas, da atenção da poetisa Fernandinha Meirelles, que prontamente, quando liguei, pediu: mande os textos que eu faço agora. Da gentileza das professoras Fides Angélica e da professora, minha amiga mais íntima, Celestina, que eu já disse, nós viemos, no mesmo barco da África para cá, ela gritando atrás e eu e o Silvino remando. Mestre, carinho do mestre, amigo e irmão Marcelino Barroso, a quem nós temos um carinho especial, e a atenção dele conosco é algo
indecifrável. Da paciência do Alcides, que eu não vi o Alcides por aí. O Alcides teve uma paciência de Jó, de fazer e refazer N vezes. Alcides faltou uma vírgula aqui ali, Alcides troca aquela palavra, Alcides, essa foto não ficou legal. O livro foi refeito N vezes. E ele, tudo bem, professor, vou fazer. Não, fique tranquilo. Aí à tarde ele me mandava. A sensibilidade do Cândido, ao captar o que eu tinha dito para ele, Cândido, vamos fazer mais ou menos assim, a ideia é esta. Aí ele está bom, aí ia lá, para cá. Tirou menos, para tirar 3 fotos de cada um, ela tirou umas 30, que é foto que dá um book. O espelho do Alex, que era um empresário e que virou um amigo e uma parceria que nós não temos hora para conversar, nem tem conversa na hora que é preciso. Então foi um amigo que eu ganhei nesta caminhada de livros e que nos tornamos, ele com a equipe da Graficom, nós devemos muito do que este livro está feito aí na mão de vocês hoje. Do ombro compartilhado com o Gessé, da equipe do Instituto Bico, aqui, o Mauro aqui conosco, do apoio condicional da Cristiane, que acredita no sonho de outro noivo e vem sonhando comigo. Não é notícia, não é isso, mas que segue aquela história, um doido na frente e outro atrás, né? E a gente vai indo, vai construindo as coisas, vai fazendo as coisas. No dedilhar e da voz do Vavá, que vai daqui a pouco nos agraciar, da sensibilidade do amigo Rodrigo Veras, que cedeu este espaço, os meios de comunicação, especialmente a TV Assembleia, que nos dá um apoio, uma cobertura. A entrevista de ontem com o Otávio, quem assistiu, quem não assistiu pode assistir, que está lá no YouTube, foi uma entrevista maravilhosa, como sempre. E de vocês, incentivadores, leitores e principalmente críticos de nosso trabalho. Antes de eu seguir, eu quero registrar, permitam, a presença de algumas pessoas que me emocionaram muito. O Paulo César, o Curicaca de Parnaíba, veio aqui dar um abraço, dizer um oi, entregar um saco de bombons, de café e voltou para Parnaíba. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Se eu vou aí dar um abraço, meu irmão, e veio. Do irmão, do carinho de ver você aqui, Cocino Raposo, muito obrigado pela sua presença. Outro irmão de infância, Isaías Coelho, poeta. Do amigo de batalhas muito difíceis, Francilino de Jesus. Cadê o Francilino? Muito obrigado pela presença. Professora Socorro Santos, muito obrigado. Meu amigo Eduardo, muito obrigado. Professor Silvino e a minha esposa, muito obrigado. Para encerrar, já falei demais, parei este poema no dia em que entramos na reta final da gráfica. Não vou mais mexer, nem que mude, não mexe, porque o Tupi nós inserimos, o livro já estava pronto. Quando o Tupi faleceu, nós tivemos que mudar muita coisa no livro. Então eu dedico em especial ao companheiro de Incontáveis e Manas Batalhas, poeta irmão Emerson Araújo, mas ele é extensivo a todos os outros companheiros. Isaías está incluso, Francilino está incluso, Cocino está incluso, Gessé, todos que fazem parte da confraria Camões. E eu escrevi este pequeno texto que não está no livro, foi feito agora, mas eu tenho como a tradução do nosso trabalho. Fiat poiesis. Vamos correr mundo, marujos. As tardes saíram do Tejo e já estão ao mar. Ouçam
o murmúrio das roldanas, velas içadas. Sintam o sussurro do vento espraiando-se pela geografia das velas. A aventura começou. Não tampem os ouvidos, deixem que o canto das sereias encante suas imaginações. O horizonte está longe como Ítaca e a ilha dos amores. O velho do Restelo ficou para trás. Adamastor não mais está ressentido. Baco, enfim, se embriagou. Poseidon e Neptuno, em sinergia, abundantemente aguam. As lágrimas da bela Inês, fonte viraram. Cupidos, em revoada, nos flecham. Vênus, Tétis e as demais nereidas nos esperam. Permitam que a quimera se instale. Viajem nesta tresloucada e magética da palavra. Estamos felizes com a presença honrosa de vocês. Nós queremos registrar a presença do confrade Nelson Nunes, que chegou há pouco. Agradecer pela presença da professora Socorro Cordeiro, que veio aqui nos prestigiar. Registrar a presença do Otávio César, da TV Alep. E dos artistas plásticos Pádua Andrade e Avelar Amorim. Antes que você siga já falando, é porque eu estou falando e estou olhando para todo mundo, e às vezes a gente está olhando e não está vendo. Existem outras duas pessoas que precisa que seja registrada a presença delas. Um é um outro irmão de adolescência e que vivemos muitas descobertas de adolescentes em momentos muito cruciais, e que é também escritor, não poeta, mas escritor de prosa. Meu amigo, meu irmão Mauro Melo, que ali está sentado. E um outro colega, professor de biologia, que eu nunca imaginei que ele se interessasse por poesia, e ele de repente desponta como poeta, que é o professor Albino, que ali está presente. E a minha sogra, Dona Maria José Maranhão, que está ali acompanhando essa nossa caminhada. E o Massávio, que é o responsável pelo nosso site. Ouviremos agora as falas dos poetas participantes da antologia Camões. E para que a gente não incorra na falha de não citar nome de alguém, eu peço aos demais, aos poetas, caso queira citar alguém ainda que a gente não conheça, fiquem à vontade, tá? Em sua fala. Então, começando pela poetisa Alexandra Teodoro e os demais poetas na sequência, por gentileza. Alexandra. Boa noite. Tá bacana aí a distância do microfone, ok? Na verdade, eu vou só agradecer. Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade também de ouvir a poesia do Vavá Ribeiro, que está aí para cantar para a gente. E quero só agradecer imensamente a acolhida na confraria, né? Além da Cristiane, somos mais duas mulheres, eu e a filha, a Lorena, filha do nosso querido Emerson, que é uma menina de quantos anos? 12 anos de idade, já fazendo poesia. A gente imagina que tem jeito esse mundo ainda, né? Quando a gente vê uma coisa dessas, né? E ela participa das reuniões, como todo mundo, é muito bacana. Eu queria só agradecer a presença do meu filho que está aqui, do André Linhares, que é um amigo muito pessoal, que em tudo que eu faço ele está no meio, né? Me prestigiando a mim e as coisas da família. O Pádua, que já foi registrado ali, um convidado meu e de Cândido também, muito obrigada, tá? E agradecer imensamente as minhas amigas aqui, a Alzerina Pinho, que é presidente da Associação das Jornalistas e Escritoras. Por favor,
da qual eu também faço parte e sou vice-presidente. E também agradecer a presença da Fátima Oliveira, que também é jornalista e escritora da mesma instituição, e amanhã estará lançando o livro dela também lá na Entre Livros, tá? Então, só agradecer imensamente. Não vou ler poesia agora, dizer que leiam, por favor, marquem a gente nas redes sociais, porque eu acho que arte precisa ser compartilhada cada vez mais. Então, quem puder fazer essa gentileza, marca a minha, o Cândido, o Fernando, o Frederico, o Wellington, o Emerson, a confraria, o Ricardo, o Nilson, todo mundo, que a gente vai ficar muito feliz, e boa leitura para vocês. Então, vou passar para o Cândido Neto. Boa noite. Agradecer a presença de todos, imensamente ao Nilson pelo convite para participar da confraria. Passamos alguns anos sem nos ver. Como nos vimos, o convite já veio de imediato quando ele soube que eu escrevia. Voltei a publicar depois de 40 anos que eu não publicava, e estou imensamente feliz de ter participado dessa coletânea e tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar o Nilson pela iniciativa e, ao mesmo tempo, começar em respeito aos que estão presentes, representando aqui o curso de História, professores de História, com uma reflexão que tem no livro meu, um poema que eu lancei, um romance que eu lancei no ano passado, que diz o seguinte: o título do livro é Precisamos ter História. Na quarta capa tem escrito: qual o destino de um povo que negligencia, que desvaloriza ou desconhece sua própria história? Me parece que essa reflexão inicial ela é importante, porque sem cultura, sem arte, o povo não existe enquanto tal. É um fator de resistência a gente ter identidade, ter cara, ter personalidade, ter caráter. E o mundo está em convulsão e o Brasil precisa mostrar sua cara. E nós temos cara, nós temos cheiro, nós temos personalidade. Então a cultura é um fator de resistência. Então a gente está fazendo um trabalho de resistência. E o poeta tem o seu papel na história, porque ele tem a sensibilidade de interpretar os sentimentos, as emoções, os desejos e as vontades. Então, modestamente, é essa a nossa contribuição nesse trabalho que estamos hoje inaugurando. Eu queria, rapidamente, que o Paulo... aqui. O Nilson disse que a gente podia ter a liberdade de ler alguns poemas da gente. Eu não vou me alongar, mas eu queria fazer um registro aqui em que adorei quando você falou que o que você mais gostou desse livro talvez tenha sido a apresentação dos autores. E no final dessa apresentação, essa mini biografia minha, eu dedico esta publicação a Cláudia, que ilumina a manhã de meus dias, serena meu entardecer, fazendo de mim agasalho quando a noite se aproxima. Perigo da inteligência artificial. A inteligência artificial avança sem regência e faz poesia com maestria. O que sobrará de nós, poetas, da nossa arte de interpretar sentimentos invisíveis no ar que nos abraça? O que invento deve ser livre como o vento. E eu me preocupo muito com isso, porque se essa inteligência artificial que veio para ficar e está ocupando todos os espaços da nossa vida for interferir até no processo criativo do poeta, nós estamos perdidos. Vamos resistir também contra essa invasão, né? Que não é importante, que é importante que a gente fique atento com relação a isso. Segurei o celular bem aqui. Então, mais rapidamente, eu queria... Esse poema eu fiz aqui em homenagem a um poeta, o Dimas Macedo, profeta dos sonhos. O poeta se veste e se cerca de livros, enquanto profetiza sonhos, construindo pontes, edificando pontos no horizonte de todos que o cercam. Muito obrigado. Boa noite a todos. É raro eu demonstrar emoção. Me sinto aqui nesse instante com a família, porque a classe cultural
os intelectuais, os artistas do Piauí, para mim, são também minha família. Eu trago comigo, desde que nasci, algo que agora eu estou descobrindo: a poesia, ser poeta, que é algo muito importante. E eu agradeço aos confrades da Confraria Camões, agradeço ao professor Nilson, porque eu pedi ao professor que eu fosse um observador na Confraria Camões, não um membro, você recorda? E eu sempre quis descobrir qual era a diferença que eu tinha das outras crianças. Se era somente a física, ou se era a forma como eu pensava. Então hoje eu descobri que talvez eu seja poeta. Eu estou enveredando para essa conclusão. Eu queria agradecer profundamente aqui a minha família que está comigo, minha esposa Maria da Conceição, a Maria Isis, de 7 anos, meu filho, futuro médico, Luiz Gonzaga Neto, e o empresário Eliseu Paiva, meu parente, meu primo. Bem, gente, eu estou diante de muitos mitos para minha mente. Os nomes que estão aqui, eu não vou me alongar, eu sei que o tempo é curto, mas são mitos que eu lia nos jornais, que eu ouvia falar por terceiros, por tios, por parentes que trafegavam aqui na cultura do Piauí. E esses mitos, alguns estão na minha frente, uns mais próximos, outros dos lados e alguns mais distantes, mas são mitos que hoje eu sinto que estou pareando na escrita. Então, como a antologia é prioritariamente poética, eu vou ler um soneto, sobre o poeta, sobre a arte de quem é o poeta, no meu entendimento. O mago. Ser poeta é viver a dor e a alegria, ser capaz de 2 mundos habitar, desvendar o universo em poesia e no farol do verbo a alma elevar, mergulhar nas trevas ou na utopia, descer ao caos, subir ao céu, se devotar, sofrer por vontade ou por rebeldia, ser construção ou ruína a desabar, é ser verdade, blefe, assombro e em cada verso revelar magia, invadindo do infinito mais profundo, é dominar o verbo em seu avesso, é ser bruxo, mestre, filho da alquimia e, enfim, tornar-se mago deste mundo. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, as pessoas que vieram. A Cristiane perguntou quantas pessoas eu ia trazer para o evento. Eu disse, olha, eu acho que se eu chegar a 20, eu estou satisfeito. E pelo que eu observei, Cristiane, foi mais ou menos isso, viu? Eu consegui trazer. Então eu até brinco às vezes, eu digo o seguinte, o sujeito, se você tem muitos amigos, faça o lançamento, os que fossem são seus amigos mesmo, entendeu? Então, o lançamento é um desafio, Mas olha, eu gostaria de realmente agradecer a todos que puderam vir. Claro, alguns evidentemente se justificaram, não puderam vir. A vida tem essas coisas. Mais importante é que nós estamos aqui. Eu gostaria não sei de quem foi a ideia, se foi do professor Nilson, que me nomeou a categoria de jurista para o meu constrangimento, Então, na verdade, é uma mera liberalidade, Eu não me considero isso. Mas, a propósito disso, a literatura e o direito são 2 vertentes nas quais eu precisei caminhar. E eu estava
observando, pensando neste evento, e me vieram duas reflexões sobre o tema. Um dos maiores juristas do século XX, um dos maiores do nosso tempo, Dworkin, ele diz que o direito, a chave do direito é a interpretação. Então, a partir daí, ele vai observar que a grande questão do direito é que a filosofia do direito, na verdade, para ele, não tem um objetivo próprio. Seria uma filosofia da própria linguagem. E, evidentemente, isso nos remete, né, ao ato da leitura. Quer dizer, a norma jurídica, ela se revela na interpretação, como o mundo se revela na própria interpretação. E esta reflexão do Dworkin me levou também, evidentemente, a outro ponto, a outro polo, que seria o polo da própria literatura. E aí me lembrei do Otávio Paz. Otávio Paz tem um ensaio famoso, em que é o Arco e a Lira. E ele diz uma das coisas mais belas, porque é importante a gente perceber o seguinte: às vezes a gente faz essa distinção, né? O poeta, o prosador, mas há uma coisa que na linguagem, na literatura, isso sempre me chamou muita atenção, que o poeta, onde ele vai, ele leva consigo e espalha a poesia. Mesmo que o poeta escreva um texto em prosa, ali ele se revela como poeta. O Otávio Paz é impressionante nesse ensaio como ele realmente se revela um grande poeta. Então ele diz, a certa altura, ele diz o seguinte, que o homem se fez homem ao criar a linguagem. E diz mais, que a linguagem, que ao criar a linguagem, o homem se fez metáfora de si mesmo. Então, a poesia é a metáfora que nós temos para realmente nos revelar e revelar o mundo. Eu gostaria, o professor Nilson me deu 3 minutos e eu vou tentar, pelo menos, cumprir, né, o prazo. Então, eu teria, primeira coisa a dizer o seguinte, que alguém já disse aqui, né, que a literatura, que a poesia, que a cultura é um ato de profunda resistência. E no mundo vulgarizado em que nós nos encontramos, essa resistência tem que ser cada vez mais intensificada. E por isso, professor Nilson, por isso eu gostaria imensamente de lhe agradecer. Eu conheci o professor Nilson numa situação assim, não sei nem explicar, meio por acaso, e nos tornamos amigos. E eu sou um profundo admirador da pessoa do professor Nilson, principalmente por esse objetivo dele, né? essa vontade dele, né? Quase realmente, né? Quixotesca, né? De encabeçar, imagine vocês, uma confraria de Camões, né? Quer dizer, Camões, e aí é que está realmente a grande questão. Camões, ainda hoje, nós falamos de Camões. O poeta se realmente imortaliza no colo do leitor. É o leitor que leva realmente o poeta. Então, professor, eu vou finalizar aqui. Eu tenho vários poemas, inclusive eu vou revelar aqui uma coisa que não sei se... Acho que o Nilson, eu já disse isso a ele. Quando ele me convidou para participar dessa antologia, eu tinha outros poemas inéditos. Mas não sei por que, uma espécie de loucura, eu resolvi escrever todos esses poemas para a antologia, dedicados à antologia. E depois eu percebi uma coisa entre eles. Todos eles estão relacionados à questão da própria poesia. São poemas metapoéticos, metapoesia. Então, eu poderia ler aqui vários deles, mas pelo menos uns 2, mas eu vou me deter apenas a um, para que realmente fique registrado a minha consideração à confraria e especialmente ao professor Nilson, a quem eu dediquei esse texto. É um texto realmente, digamos assim, doméstico, né? Mas que talvez revele a importância desse movimento. A confraria Camões, né? A Nilson Ferreira. Somos poucos, mas aqui estamos, para honrar teu engenho e arte. Aqui estamos porque te amamos,
já que da língua nosso estandarte. Nossa unção é deveras discreta, face a tantos mil versos ofertados, ao fazer de Portugal a nova Creta, de mares nunca dantes navegados. Nossa confraria, tímida e incipiente, ausente de nomeados navegadores, mas aqui, poeta, soldado valente, esta vontade de expandir o encanto, no ofício de autênticos sonhadores, pois nada é mais belo que teu canto. Eu quero isso. E vou fazer, vou fazer porque eu tenho que fazer. Se não fizer, vai ficar incompleto, né? Eu vou dedicar aqui o poema, né, para a minha eterna musa, né? A minha mulher, Beatriz. O poema tem esse mesmo título, Beatriz, né? E também é um poema sobre poesia, de certa maneira. Vamos a ele. Desde Dante te namoro, exato mistério do destino, porque teu nome sonoro provocou tanto desatino. Professa teu nome, Beatriz, um facho em rasgar de luz, anúncio daquela que é feliz ao trazer o charme andaluz. Esse sorriso solto no espaço comunica o sopro da leveza, amor denso de nuvens e aço, pois teu nome casou contigo, urdindo entranhas em beleza, desse teu mistério me abrigo. É uma satisfação estar voltando a esse espaço acadêmico, o meu primeiro espaço acadêmico, a Universidade Federal do Piauí, onde eu cursei letras. E em homenagem a esse curso, eu quero saudar aqui a minha amiga, professora doutora Celestina, minha companheira de sala de aula, do curso de letras. Não vou dizer a década, Celestina, para não fazer muito fuxico, viu? Tá bom? Tá certo? E o meu outro espaço de formação acadêmica é a Universidade Estadual do Piauí, onde eu cursei letras e depois fui professor itinerante ali daquele espaço de formação. Aproveito essa oportunidade também para saudar ao companheiro Francelino de Jesus, professor de gramática do antigo Colégio Objetivo, que não existe mais, onde nós ministramos aula durante vários anos, juntamente com o Ricardo e juntamente também com o Nilson Ferreira. E aproveito também essa oportunidade para saudar um amigo maranhense querido, contemporâneo também, ele fazia curso de Direito, eu fazia curso de Letras, certo? O professor Fonseca Neto, certo? De Passagem Franca, da minha região do Maranhão. Ele é da região central do Maranhão, eu também sou da região central do Maranhão. E quero saudar também nessa oportunidade um grupo de intelectuais de Tuntum, que nessa oportunidade me acompanha, porque são membros, confrades da Academia Tuntuense de Letras, Educação e Artes. E aí eu gostaria de saudar o vice-presidente, professor Jean Carlos. Levante aí o braço, Jean. Quero saudar também ao tesoureiro da Atleia, professor Leno Carlos. Quero também saudar nessa oportunidade o professor Milson de Lacerda, diretor de comunicação. E quero saudar também a secretária adjunta de comunicação de Tuntum, a Mariana, que nos acompanha desde as 14 horas do dia de hoje. Eu sou um professor de carreira. E como professor de carreira de língua portuguesa e literatura brasileira, sempre me chamou a atenção a poesia. E eu comecei de fato a escrever ainda na década de 70 do século passado. Sou filho de um gráfico, neto de um gráfico, portanto, desde o começo da minha vida, sempre envolvido com livros e com letras. E quando eu cheguei à Universidade Federal do Piauí, eu descobri de fato, certo, que eu poderia avançar, né, nesse aspecto, e aí comecei a construir os primeiros poemas. E juntamente com alguns companheiros, alguns já morreram, outros já estão aqui, eu gostaria de fazer uma rememorização à presença do escritor, jornalista Kenardo Cruel, meu amigo, e também do professor e poeta Hélio Ferreira, certo, que partiu também recentemente, a questão de 2 anos atrás, também da mesma geração minha. E a poesia sempre foi marcada por isso, né? Um misto de leitura, um misto de experiência e um misto de olhar o mundo. Olhar o mundo através de quê? Através da sensibilidade e através da construção poética, reconhecendo que a poesia, ela não é só emoção, mas ela é fundamentalmente linguagem
e como linguagem ela precisa do aspecto de uma construção estilística e de uma construção artística. E foi enveredando através dos escritores universais, dos escritores brasileiros, e aí eu me lembro muito bem do poeta espanhol Federico García Lorca, que sempre teve na minha construção poética, da mesma forma que o poeta piauiense H. Dobal. E eu finalizo isso dizendo que a poesia, para mim, ela tem esse espaço ainda. Eu agradeço o Nilson pela gentileza. Eu encontrei o Nilson com 25 anos depois, certo? E aí ele já foi me chamando para mim frequentar a Confraria Camões, e logo em seguida realmente nasceu esse projeto. De muito trabalho, certo? Mas de um trabalho assim significativo. Eu encerro minha fala lendo um poema chamado Telúrico. No coração do Maranhão ecoa tum-tum, terra de memórias que o tempo não consome. Nas matas verdes os tambores ressoam, semente de história que a alma entoa. Matas preferidas, palco de brincadeiras, onde a ancestralidade ensaia a vida inteira. Cada folha, cada som, cada cor, tece a sintaxe de um passado em flor. Bate tum-tum em cada coração que sente um ritmo antigo, um pulsar silente. E assim no verde peito do Maranhão, tum-tum vive em poesia e canção. Bem, me permitam ficar de pé. Eu sou professor e tenho aqui alguns alunos meus e eles acho que nunca me viram ministrando uma aula sentado. Claro, eu não vou ministrar uma aula aqui até porque só tenho 3 minutos. E para um historiador isso é um mortal. Nós não conseguimos falar 3 minutos, tudo aquilo que a gente quer expressar. E aqui nós temos vários deles. Emerson falou que poesia é expressão. E na sua grande obra épica, Os Lusíadas, Camões expressa, além de arte, de lirismo, de poesia, expressa história, geopolítica, inclusive. É um grande tratado disso também. Então, eu, como historiador, quando me atrevo a ler os Lusíadas, eu tento tirar dali essa expressão política, geopolítica camoniana. Essa noite, meu Deus do céu, essa noite ela não começou hoje, dia 28. Ela começou há quase 35 anos. E está se concluindo hoje. Nilson, nós 3 estávamos naquela noite lá no centro do Saraiva, o centro que Saraiva imaginou do que seria Teresina. E entre vinhos e muita conversa, muita prosa, muita literatura, muito lirismo, a gente começou a trilhar nessa estrada. E eu tenho postado no meu status os convites do lançamento desse livro, dessa coletânea. E a partir daí as pessoas têm começado a fazer troça comigo. Agora eu sou um poeta. Oi, poeta. Fala, poeta. É assim, porque ninguém conhecia esse lado oculto meu. Poucas pessoas conheciam. E aí são quase 1000 poemas que eu tenho parido, como disse o Nilson ainda agora, desde os meus 14 anos. Eu já tenho 60, então dá uma média boa por ano dessa produção. Mas como eu só tenho 3 minutos e a Cristiane já está olhando ali, dizendo acaba com esse discurso. Só tenho a agradecer a vocês e estou lisonjeado de ser chamado sim de poeta. Estou aqui ao lado de várias personalidades que não são apenas poetas, mas também são poetas, de várias
áreas do saber, do conhecimento, da produção intelectual. E eu estou aqui no meio deles. Talvez o mais... Não tem ali a Alexandra, que é a mais novinha, né? Nossa confreira. Mas, novamente, agradecer a presença de todos vocês. Cristiane, obrigado por ter deixado eu me estender um pouco. Mas eu gostaria de falar, mas não posso. Não vou nem ler. Não vou ler. Obrigado, não, esse aí não pode. Não, esse aí não pode, é proibido. Obrigado, Cristiane, obrigado a todos vocês. Como nós viemos para cá por conta da poesia, e alguém me disse um outro dia: rapaz, você acha que vai ganhar dinheiro com poesia? Você acha que a poesia vai resolver alguma coisa? Você não está vendo que você está perdendo tempo com esse negócio de poesia, de escrever poesia, de ficar procurando isso? Se não for a poesia que nos dá um pouco de sossego, que nos mostra saídas. Eu lembro de mais de um texto do Midley, que ele diz que a missão dele era inocular o vírus da leitura nas pessoas. Se nós não pudermos mostrar que a poesia é um remédio, que a poesia é capaz de mostrar caminhos, saídas, enquanto pessoas estão se destruindo com os reburns da vida, com as redes sociais, com o mundo inexistente da internet e de outras situações, pessoas que se estão jogando em depressões. Eu tenho a poesia, e como disse, não só poesias de amor, mas eu ouvi, quando criança, meu avô recitar poesias para minha avó, e era um homem sem grande estudo. Eu via meu tio embriagado em cima de uma mesa, trôpego, recitando. Depois, muito depois, eu fui descobrir que aquilo era da Costa e Silva. Quando ele dizia range, roquinha, a rígida moeda, chega as veias para ir, faltava estourar. E eu ficava menino embaixo da mesa olhando, abismado com a beleza sonora. Eu não sabia o que era a literação, a assonância, a rima, métrica, ritmo, mas aquilo me encantou. Quando eu soube pouco depois que meu pai era poeta, eu digo, tem que existir alguma coisa nessa tal poesia, porque não pode. Meu avô, meu tio, meu pai, meu professor da escola, não pode, tem que ter alguma coisa nessa. E aí a minha irmã, deixei para o final, que está aqui, a Socorro, que carinhosamente chamamos de Coia, ela me emprestou e eu roubei. Está comigo, minha irmã? Um livrinho, aliás, um caderno em que ela transcrevia poemas para esse caderno, como se fosse uma agenda. E eu fui morar com ela durante um bom tempo, e ela nunca me impôs, ela punha para ouvir, mas ela me apresentou Beethoven, ela me apresentou Gibran, que foi a minha primeira leitura de página de capa a capa. Apresentou Vinícius, Vicente Celestino, meu cunhado, o esposo dela, um homem também com pouquíssimo estudo, mas tinha uma pilha enorme de livro, de livro de Tex, aquela revistinha Tex, e muitas. Eu digo, tem alguma coisa nessa arte de ler, nessa magia de ler. Então, senhores, ainda acredito, aliás, morrerei acreditando que a palavra, a poesia, a literatura tem poder para muita coisa, muita coisa. Quero homenagear aqui presente o Lucas Gonçalves, que é um jovem artista, escritor, desenhista, e que o Piauí vai ter muito orgulho desse menino mais na frente.
Ainda bem que tem uma geração nova vindo aí, meu irmão, porque senão nós estávamos perdidos. Eu fecho, porque viemos aqui para falar de poesia. Eu fiz um poema e homenageei uma pessoa por quem eu tenho um carinho especial, professor Marcelino Barroso, chamado Garimpeiro de Palavras. De certo, há incontáveis raridades escondidas ou abandonadas num sebo. Garimpeiro de palavras é como me sinto nesse jardim dos esquecidos. Esqueço o tempo e mergulho no passado, na história. Os usados carregam uma história suplementar à original. É como uma segunda edição não autorizada do autor, uma espécie de coautoria, merecendo a ressalva catalográfica. Notas do leitor. Para você, mestre. A palavra está facultada para quem desejar se manifestar sobre a antologia Camões. Itamar, professora Celestina, Fonseca, Neto, alguns de vocês que queiram falar. Boa noite. Eu quero só registrar a minha alegria e agradecer a oportunidade de escrever uma das orelhas. E estou muito feliz porque ouvi de muitos aqui, dos que pertencem, dos que escreveram essa antologia, como eles fizeram. Eles falaram um pouco do que é ser poeta, do que é escrever poema, do que é fazer poesia. Eu creio que nós todos aqui sairemos daqui querendo ler a obra. Eu pesquisei sobre os escritores para escrever a orelha, mas não cheguei a ler a obra totalmente, Então, muito obrigada, Nilson, meu irmão, como ele costuma dizer, E eu assino embaixo, que viemos no mesmo navio negreiro e ele agora coloca o Silvino ajudando a remar. Isso é uma maneira carinhosa, maneira carinhosa de falarmos da nossa amizade. Então, parabéns a todos. A obra, todos nós ouvimos aqui, que é interessante. Vamos ler, vamos ler. Viva os escritores, viva a poesia. Bom, boa noite. O ano passado, eu e Gessé, parece que assim, no momento de um encontro muito positivo, proporcionamos, acho que o grande sonho do Nilson. Mas não era só o grande sonho do Nilson, era o sonho de todos nós. Conseguimos, de uma maneira muito elegante, a essência da nossa presidente, Fides Angélica, e o Nilson levou Camões para a Academia Piauiense de Letras. Deixou a todos nós encantados. O professor Jonatas, nosso comandante, dizia: meu Deus do céu, esse homem que sabe tudo de Camões, esse homem que sabe tudo de Camões, demorou esse tempo todo para chegar aqui. Deve ter sido as 5 evoluções dos mares. E aí, Nilson, foi um grande legado que você nos deu. Aquela sua antologia que está ali, muito bem escrita. E nós ficamos felizes, porque você, naquele sábado, você nos deu um conhecimento imenso de Camões. Nós não paramos mais de ler sobre Camões. E continue, você é o verdadeiro Camões. Não li o livro
livro ainda, mas eu gostaria de deixar uma palavra para os poetas, os autores. É uma frase do presidente americano John Kennedy. Eu sou economista, fui político, não sou poeta. Ele disse o seguinte: se os políticos fossem poetas e os poetas fossem políticos, o mundo seria muito melhor. Boa noite. Já começo preocupado, porque já sou bem a 10ª pessoa a falar ou mais, mas como eu fui citado, não é, e surpreendido com um poema a mim dedicado, é porque esse poema trata de um tema que é objeto de muitas conversas minha e com o professor Nilson, né? Eu até escrevi uma crônica, né, chamada Cidade de Livros, né, em que eu narrava meu deslumbramento com o sebo Messias de São Paulo, aonde e onde, né, já fui várias vezes, né? Aliás, eu não vou a São Paulo sem ir ao sebo do Messias, nem a Catedral da Sé, que fica logo perto, e nem as feiras de antiguidades da Praça Benedito Calixto e da Praça do Bexiga, né? Todo mundo ficou sabendo aqui no começo que eu sou instituidor de museu, então por onde eu ando atrás de coisas antigas, né? Principalmente as relacionadas à cultura popular da festa do Divino, de Amarante, né? Mas bem, sobre livros, né? Eu nasci numa família pobre, filho de pais muito pobres, embora um semi-analfabeto e outra já mais letrada para os padrões da época, mas me habituei a ler desde criança, por força de imposição da minha própria mãe, que foi escritora e poeta, embora não tenha publicado nada. Deixou só para os manuscritos para nós, seus 12 filhos, né? Pois bem, mas eu fui depois introduzido no mundo da leitura mais dita apurada através do Seminário Sagrado Coração de Jesus, onde conheci no ano de 1965 o padre Raimundo José Aire Moraes Soares, que foi o maior comedor de livros que eu conheci na minha vida. Eu chamo, quem gosta de livro é comedor de livros, né? O maior de todos, né? Que lia em todas as línguas modernas, que falava várias delas e que compreendia várias das línguas mortas, ditas mortas, e principalmente a morta-viva, mais viva de todas, que é o latim, né? Pois bem, foi assim que eu fui crescendo e também pelas mãos dos meus excelentes professores de português, Arisné de Cavalcante Correia Lima, Antônio Borges Nunes, Padre Isaac José de Larim, Monsenhor Antônio Monteiro de Sampaio. Então quem passou por essas mãos, né? Aí depois Socorro Borges Chaves, né? Quem passou por essas mãos não pode ser um ignorante, né? Então, se eu não sou nada, pelo menos essas pessoas me ensinaram como ler e para que ler, né? Então foi por isso que nós chegamos a essas reflexões ultimamente sobre os chamados sebos, né? Eu sou muito preocupado com a extinção dos sebos no Brasil, sabe? Eu acho que os sebos fazem um papel mais importante do que as editoras, porque eles guardam, eles são custodiantes do que as editoras já não consideram mais importante. É nos sebos que a gente vai encontrar as preciosidades mais importantes da literatura, de todas as áreas do saber, não é? E por isso eu continuo indo aos sebos, onde os encontro. Eu vou até aquele sebo ali perto dos Correios do processo
processo é um vendedor de livro, e lá eu já encontrei livro de amigos meus e disse assim, olha, eu encontrei um livro sobre o processo. Ele disse, eu emprestei, não sabia onde é que estava. Eu disse, pô, eu vou lá. Aí um poeta mesmo disse assim, eu vou lá comprar meu livro, porque eu emprestei. E estava lá no processo. Então eles têm essa vantagem, né? Porque eles também vão fazendo as pessoas se reencontrarem e até reencontrarem as suas próprias obras, né? É isso que eu gosto de fazer e por isso é que eu estou incumbido, né? Não sei se posso dizer, professor, né? De produzir uma crônica sobre esta linha de leitura, que é a leitura a partir das aquisições dos sebos. Eu estou aqui, não sou poeta, eu já disse no discurso que sou um poeta abortado, porque todo adolescente que aprende a ler e gosta de ler, ele termina se tornando poeta. Mas eu rasguei todos os meus poemas, joguei todos no lixo, então não sou poeta, não posso mais ser, porque já passou o tempo, mas conviver com os poetas, para mim, é viver também a poesia. Boa noite. Quero agradecer aqui ao professor Nilson pela confiança e falar um pouco do, assim, o que é surgir um livro desse, né? Porque, como ele falou, parir um livro. Isso aqui é uma coisa que a gente discutiu tanto para chegar a esse fim aqui, e é tanto detalhe que a gente discute, e assim, inicialmente quando pega o livro, é um livro todo preto e branco, mas é tão complexo para chegar a algo assim, porque não é um preto e branco comum, é uma coisa diferenciada de fato, mas isso aqui é pensado, repensado, discutido. Quantos cafés tomamos juntos discutindo isso aqui? Alex, não, eu quero um relevo aqui, eu quero um detalhe. E a gente fica nessa... Então assim, ele fala, é um doido e outro doido aqui, vamos dar certo, vamos dar certo. Então assim, agradecer realmente por essa oportunidade aqui. Dizer que a casa está de porta aberta a todos os escritores que têm aqui. O meu filho, que é o Lucas, que ele citou, 13 anos, está ali, lançou o livro do ano passado. Está lançando o segundo agora aqui no Salipe, neto de Chico Rego, lá de Oeiras, e eu sou pego no dia do lançamento. E então, assim, agradecer realmente a oportunidade, o Nilson incentiva muito e ele cada vez mais buscando, assim, porque ele escreve, ele ilustra, então fica aquela ânsia do resultado. E muito gratificante quando chega no final ver isso aqui. Eu não sou escritor, não é a minha praia, mas sou leitor. Gosto de ler e de apreciar realmente o que tem de bom aqui na leitura, passa pra gente, beleza? Muito obrigado pela oportunidade. A Confraria Camões agradece o prestígio de vocês nesta noite iluminada, bem como aos colaboradores que contribuíram para o brilhantismo deste evento cultural, especialmente a Graficom, novamente, na pessoa do empresário Alex Gonçalves, a área de criação na pessoa do designer Alcides Júnior, Vavá Ribeiro, que está ali só aguardando para nos embalar com a sua música, o Propesc UFP, da Frânio Galeria, pela cessão deste espaço maravilhoso, na pessoa do professor doutor Rodrigo Veras, o Instituto Ubíqua, sempre com o suporte de registros e imagens, na pessoa de seu presidente, Gessé Barbosa, e do amigo Mário Jorge. A TV Assembleia esteve aqui na divulgação em seus programas, Pauta Cultural, com Alexandra Teodoro, e Sarau 16, com o amigo entusiasta Otávio César, sempre presente. O valor arrecadado com a venda da Camões será aplicado na realização de nossas ações. E o Cancioneiro para Camões como doação para o projeto Valer, porque somos uma instituição sem fins lucrativos. Aproveitando a presença de vocês, já os convidamos para o próximo evento promovido pela Confraria Camões, dia 10 de junho, às 19 horas, no Gran Hotel Arreio. A terceira edição da trilogia Camoniana 2025, Camões, o Lírico, em comemoração ao 5º centenário de nascimento do Vade Luiz de Camões, com a palestra presencial do poeta e romancista lisboeta
Mário Máximo. Haverá o lançamento de seus 2 últimos romances, um sobre Camões, outro sobre Ferreira de Castro. Além da exposição Percurso Literário de Luís de Camões e o lançamento de nossa revista digital Rosa dos Ventos. Na oportunidade, 4 personalidades ligadas ao livro serão agraciadas com o troféu Amigos de Camões. Contamos com a presença de todos nesta outra noite de festa da poesia. Agora, convidamos vocês para o segundo momento da noite, a sessão de autógrafos, que ocorrerá nas mesas ali à esquerda, enquanto saboreamos o coquetel e ouvimos Vavá Ribeiro com muita música e poesia. Boa noite e muito obrigada pela presença e gentileza de todos vocês. Queria só registrar aqui a presença do Cândido e a Elma, meus cunhados, queridos, irmãos, que sempre nos acolhem quando estamos aqui em Teresina, prestigiando os nossos eventos. Tira esse medo da cara, não fica nada. Mas que gosto mais, você falar que eu cheguei foi pra ficar. Se eu chorei foi de saudade, amor, não foi de dor. Se eu vi foi só maldade, mas agora é calmaria. Tira esse medo da cara, não tinha nada, nada. Pague esse gosto mal, se eu falar que eu cheguei foi pra ficar. Se eu chorei foi de saudade, amor, não foi de dor. Se eu cumpri foi só maldade, mas agora é calmaria. Quando eu chegar na frente será fim, um laço de fita me vinha assim pra mim.